Olá a todas e todos, eu sou Marco Fernandes do Instituto Tricontinental e militante da Assembleia Internacional dos Povos e falo aqui de Xangai, na China. Bom, queria começar dizendo que é um prazer participar do programa do nosso querido companheiro corintiano Juca Kfouri, que imagino que está mais feliz ultimamente com o Timão, né, Juca? Mas também dizer que é uma grande honra poder fazer perguntas para a nossa presidenta. Vamos lá, primeira pergunta. Presidenta, graças às revelações do Edward Snowden, ex-agente da CIA, a gente ficou sabendo que tanto a senhora quanto a Petrobras foram espionadas pelo governo dos Estados Unidos. E a gente também sabe que a política externa brasileira, autônoma e protagonista no cenário global, com a formação dos BRICS, do CELAC, da Unasul, no governo do PT, não agradou muito à Casa Branca. A senhora acha que houve atuação de forças estrangeiras no golpe que aconteceu em 2016? E se sim, quais os interesses por trás dessas forças? Por último, como eu estou aqui na China, eu não poderia deixar de perguntar. Recentemente, a senhora fez um discurso muito importante na Escola de Estudos Latino-Americanos e Globais. Eu queria destacar 3 pontos. Primeiro, a senhora diz, o Brasil precisa retomar uma política externa autônoma. Segundo, o Brasil precisa apostar mais na integração latino-americana, fortalecendo o nosso peso geopolítico. E terceiro, a gente precisa escapar da armadilha das commodities e retomar um processo de industrialização no Brasil. Então, no final, a senhora diz, nosso lugar não é com os Estados Unidos. Nosso lugar é a independência, ao lado da China. A senhora poderia explicar melhor essa ideia? Ela tem a ver com os 3 pontos que eu acabei de citar também? Muito obrigado, presidenta. Presidenta, nós temos um problema. Nós temos um Qual problema. é? A senhora tem 5 minutos para responder isso tudo. Quero ver. Eu vou só te falar o seguinte: você me faz a pergunta de Deus e sua época e quer que eu responda em 5 minutos. Tá bom, Beija você. tá bom. Então é o seguinte: no caso específico, eu acho que teve sim uma participação. Ela não é mais direta, como foi aquela vez em que parou a frota americana na Baía de Guanabara quando tiraram o João Goulart. Ela é agora sobre a forma de, eu te diria, a chamada a guerra de quarta geração. E, basicamente, é o seguinte, tá? É o financiamento de grupos. Primeiro, você financia grupos de extrema-direita. Segundo, você utiliza as elites locais. E aqui no Brasil, houve uma conjunção. Tanto é assim que a importância do MBL se deu via a Rede Globo. Quem dava importância ao que falava o MBL, o Vem Pra Rua, era a Rede Globo. Esse MBL e esse Vem Pra Rua que criaram todo o clima de entrada do Bolsonaro. Então, os Estados Unidos, eles não tiveram uma presença explícita. Não é assim mais. Foi uma presença do tipo das revoluções de Viludo, das revoluções laranja. Aqui no Brasil, esteve isso presente nas movimentações de 2013 e esteve presente na criação e no financiamento desses grupos de extrema-direita. Né? Essa visão complexa pelos Estados Unidos, explícita em vários lugares, e recentemente eu fiquei muito preocupada com a vinda do Jacques e do chefe da CIA aqui, quando vieram discutir com o Bolsonaro se ele abre mão da rede 5G chinesa, eles facilitam, né, a compreensão do Bolsonaro, eles diminuem os atritos e as denúncias. Essa é a chamada democracia realista americana, em que aceita, né, um genocida como parceiro. Bom, então eu encerro a primeira. A segunda, que para mim é muito importante, eu acho que as 3 têm a ver com a questão ao lado da China. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nessa discussão e nessa pressão dos Estados Unidos, e a prova do Jack Sullivan e do William Burns, né? O Jack Sullivan é assessor de segurança nacional, o William Burns é chefe da CIA.
aqui no Brasil, discutindo a rede 5G e a forma pela qual eles se relacionam com o Brasil é visto não como um parceiro, o Brasil é visto como alguém que você vende armamentos obsoletos. O Brasil é visto como alguém que você não investe, você suga. Então, essa posição é uma posição que não nos serve. Eu acho que não é, de fato, uma posição de subalternidade em relação a nenhum país. O Brasil e a América Latina têm condições, força econômica, social, e precisa construir força política para ter uma posição dentro deste novo mundo multipolar. E, até hoje, quando a gente só dá importância para o agronegócio e, portanto, para a venda de commodities, não é o outro país, por exemplo, a China, que vão nos olhar como sendo um parceiro na área de ciência e tecnologia. Eu tenho certeza que nós seríamos um parceiro na área de ciência e tecnologia, que é a área que nos interessa, tanto com a China quanto com outros países BRICS, como a Rússia, a Índia e a África do Sul, mas principalmente a China, a Rússia e a própria Índia, no quadro de uma política multipolar em que nós estamos ao lado deles e não ao lado da decantada submissão a uma política dos Estados Unidos que é absolutamente ultrapassada para nós. Só uma elite que tem relações financeiras com as finanças norte-americanas, eu não digo nem só com o governo, é com as finanças, que tem esta visão subalterna de aproximação. Sabe por que não há transferência em processos com os Estados Unidos, não há transferência de ciência, tecnologia e inovação? Porque mesmo se o governo central deles, a chamada administração, autoriza, o que nunca eu assisti, o Congresso rejeita. Porque passa pelo Congresso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. De Relações Exteriores. Na China há transferência de tecnologia. Agora, não é para aqueles que se subalternizam também em relação à China.